outros vídeos recentes nós vimos uma introdução à parte de sistemas distribuídos, organização de múltiplos servidores para atender clientes e coisas do gênero. A gente não falou muito sobre a implementação interna dos servidores, que é onde a gente vai ter a junção da parte que a gente já viu de threads e de sincronização com a memória compartilhada, com a criação dos sistemas distribuídos. Nesse vídeo a gente começa a falar sobre essa parte de implementação. Nós começamos então focando na forma mais simples de implementação de servidores, que é utilizando processos e threads de forma mais direta. Então, para isso, a gente começa pensando o que é que tem dentro de um servidor, né? Para a gente poder implementar o que é que a gente está falando aqui agora. Então, a gente tem o hardware, lá dentro do hardware a gente tem o sistema operacional, as várias aplicações, e por enquanto a gente não vai preocupar com o hardware. O que a gente vai pensar é, dentro dessa máquina, como é que a gente vai organizar o servidor. Então, a gente tem o sistema operacional, a gente tem a interface de rede que comunica com o mundo externo, e a gente tem tudo que a gente pode colocar executando dentro dessa máquina. Do lado de fora estão os clientes. Os clientes podem ser usuários reais, pessoas querendo acessar um serviço, ou podem ser outros computadores que dependem de alguma parte do serviço que está sendo fornecido por essa máquina para poder operar também. Então, ao longo do tempo, esses clientes vão e vêm, se conectam, abrem conexão e pedem a operação de algum serviço e recebem respostas desse servidor. A questão então é, o que está aí dentro dessa máquina? Como é que a gente escreve o código para esse tipo de operação? Para a gente pegar alguma coisa mais concreta, vamos considerar o caso de um servidor web, que está entre os servidores mais simples que a gente pode imaginar hoje dentro da nossa estrutura de internet. O fluxo de processamento normal de um servidor web é que ele espera pelo estabelecimento de uma conexão do cliente, aceita essa conexão, aí ele vai ler o que o cliente quer, ele vai ler qual é o pedido do cliente, vai verificar se ele tem o arquivo que o cliente está pedindo, né, onde está aquela página HTML. Se ele identificar a página, ele vai então mandar para o cliente o cabeçalho que descreve aquele documento e depois vai ler o arquivo e mandar os dados para o cliente. Nessa parte, como o arquivo pode ser grande, ele pode ter que ler vários blocos e enviar os vários blocos para o cliente até que ele termine a execução. Bom, quando a gente executa isso da forma mais simples possível, a gente implementa isso como um servidor sequencial, onde o código vai passar por cada uma dessas etapas em sequência até chegar no final do atendimento de um cliente. E basicamente vai ser só isso. Quando ele terminar de atender um cliente, ele volta e fica esperando a próxima conexão. Se a gente fosse olhar isso do ponto de vista daquele desenho do servidor, então o que a gente tem aqui é um único processo que tem a sua pilha, que tem a sua memória, tem uma thread de execução e aquele código que representa aquelas etapas do processamento está descrito dentro dele. Quando agora um cliente chega, ele se conecta, ele aceita uma conexão, processa o pedido, devolve o conteúdo da página e encerra a conexão. Quando chega um outro pedido, mesma coisa. Processa, devolve a página, encerra a conexão. Então, isso é o mais simples que a gente pode imaginar. Nesse caso, o que a gente tem, ele é realmente o mais simples possível e ele é bloqueante, quer dizer, ele tem que seguir cada uma dessas operações, uma depois da outra, esperando cada coisa acabar de forma correta. O desempenho dele fica muito limitado, exatamente porque ele é um só, ele tem que atender uma coisa de cada vez, tem que fazer tudo em sequência, e isso é bem limitante. O que a gente pode fazer para melhorar? Ao invés da gente ter um processo só sequencial, a gente pode usar um servidor com forking. Fork é o processo que a gente tem para, dentro de uma máquina, criar várias cópias de um mesmo programa, de forma que cada um deles vai passar a executar separadamente. Então, aquele programa que era sequencial, a gente pode agora usar fork e criar várias cópias dele dentro da máquina. E cada cópia pode trabalhar de forma independente, aceitando as conexões que chegarem de forma separada. Então, o servidor com forking, agora ele tem dentro da máquina um processo de controle que vai ficar responsável por aceitar as conexões. Então, ali a gente vê que ele tem a pilha, a memória e uma thread, mas o código dele é basicamente a parte do código que aceita as conexões. E ele faz vários forks e cria vários processos
Cada um vai ter a sua sequência de execução e vai ficar responsável pelo resto do processamento do pedido da página web. Vai processar o pedido, identificar o arquivo, vai ler o arquivo e mandar os dados para o cliente. Então agora, quando chega um cliente, ele conecta primeiro no processador de controle, que identifica uma cópia do processo trabalhador que está disponível. Aquela cópia do processo trabalhador estabelece uma conexão com aquele cliente e começa a atender os pedidos daquele cliente. Chega um outro cliente, ele vai acontecer a mesma coisa, vai identificar um outro trabalhador e assim sucessivamente, atendendo cada um à medida que aquilo vai passando. Quando termina o atendimento para um deles, o cliente vai embora, o servidor fica disponível para atender um próximo cliente que chegue, e isso vai continuando enquanto tiverem clientes que demandarem atendimento dentro desse servidor. À medida que cada um termina, ele vai embora e libera recursos para um próximo cliente que venha a aparecer dentro da máquina. Isso vai continuar enquanto o servidor estiver ali disponível. Então, nesse caso, o servidor com fork, a boa qualidade dele é que ele continua sendo um código simples, né? O mesmo código bloqueante, que você escreve uma tarefa de cada vez, uma depois da outra, é fácil de você escrever o que está acontecendo. O problema é que agora você tem um overhead maior, que você tem que criar todos os processos e lidar com o tratamento deles. O isolamento de memória é uma grande qualidade dessa solução, porque os vários processos são independentes. Se ocorrer algum problema no atendimento de um cliente, os outros podem continuar operando porque eles usam memória separada, com estado separado, então eles não têm grandes problemas para continuar operando. O overhead de escalonamento também se torna um problema, porque agora o escalonador de sistema operacional vai ter que colocar os vários processos para poder executar. Para reduzir o overhead do escalonamento, da criação desses processos, uma outra opção é a gente optar por um servidor baseado em threads. A gente ainda está com a mesma ideia de que a gente escreve um código sequencial que passa por cada etapa do atendimento, mas agora, aquela estrutura, a gente vai poder colocar várias threads dentro desse processo, e aí, do mesmo jeito que a gente tinha várias cópias de um processo que atuavam isoladamente, cada um atendendo um cliente, cada thread também pode operar atendendo um cliente separadamente. Então, nesse caso, o nosso servidor agora pode ter só um processo lá dentro, e esse processo vai ter várias threads. Como no caso do servidor de forking, vai ter uma sequência de execução que vai cuidar de aceitar as conexões e outras threads que vão ser criadas para atender cada cliente que chegue. Então o cliente chega, ele começa a ser processado, um outro cliente chega, vai ser processado, cria uma nova thread se ela já não existia, atende as clientes e assim sucessivamente. Os clientes vão chegando, threads vão sendo criadas, e vão sendo atendidos e processando cada pedido. Note que as threads vão executando de forma independente à medida que os clientes chegam e saem. Em um certo momento, a gente pode ter todas as threads ocupadas e atendendo todos os clientes. Normalmente, inclusive, a gente trabalha nesse modelo no esquema de pool, onde as threads podem, inclusive, ser criadas de forma antecipada e vão atendendo os clientes à medida que eles vão sendo demandados. Se um cliente vai embora, a thread continua disponível para atender um próximo cliente que chegue mais tarde. Nesse caso, o servidor com threads continua sendo um código simples, porque ele é bloqueante, ele é completamente uma etapa depois da outra. O overhead de escalonamento e de criação é baixo, porque a gente está falando agora de threads. E quando a gente tem múltiplos processadores, a gente pode ter um alto desempenho, porque cada processador pode se tornar responsável por uma ou mais threads dentro desse processo. O problema é que a gente tem a complexidade da sincronização, porque agora a gente vai ter que usar semáforos, variáveis de exclusão mútua, variáveis de condições, para representar como que é a interação entre essas threads na hora que elas dependerem de algum recurso comum. Com isso, considera-se que esse modelo pode ser mais suscetível a falhas do que o modelo de fork. Se uma dessas threads falhar e causar a queda do processo que está executando e controlando as threads, todas elas vão parar de atender os vários clientes que estavam sendo atendidos. Então essas são as várias formas de implementar um servidor utilizando processos e threads. Nesse caso, o que a gente tem é a mesma estrutura tradicional de um programa que tem
um código internamente sequencial que atende uma etapa, faz outra etapa, passa para a próxima etapa até terminar o que ele tinha que fazer e volta para começar de novo e atender um novo cliente. Mas a gente pode colocar isso com vários processos em paralelo ou com várias threads em paralelo. Essa não é a única forma de fazer. Mais recentemente, a gente tem visto muitos servidores implementados baseados em eventos, que é uma forma de escrever o código que ele é mais complexo, mas muita gente aponta vantagens nesse tipo de solução. Em outro vídeo, a gente vai ver exatamente a implementação de servidores baseados em eventos.